Salmo de número 4, eu chamo a sua atenção para esse salmo, para nós pensarmos sobre a oração da noite. Salmo de número 4, diz assim: para o mestre de música, com instrumentos de cordas, salmo davídico. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém. Desde pequeno eu tenho dificuldade para dormir, sempre lutei contra o sono. Desde que eu me recordo, mais tenra meninice, eu sempre fui um lutador. O sono, eu sempre achei que dormir é perder tempo. Aí recentemente o Samuel perguntou à mãe dele, eu de longe ouvindo, ele disse: mãe, por que a gente dorme? A gente perde tempo dormindo. Tem uma pesquisa do Instituto Brasileiro do Sono que revela o seguinte, ouça: 51 milhões de brasileiros têm algum tipo de dificuldade para dormir, e pelo menos 1,5 milhão de brasileiros precisa da ajuda de medicamentos para pegar no sono. Irmãos, 51 milhões de brasileiros com dificuldade para dormir significa que 1 em cada 4 pessoas no Brasil tem dificuldade para dormir. Quantos aqui têm dificuldade para dormir, honestamente? Vocês estão mentindo. Que bom, estamos na igreja, não é isso? O Dr. Flávio Aloy, ele é neurologista do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Ele aponta o seguinte: 80% dos casos de insônia estão relacionados a aspectos emocionais, tendência ao estresse ou mau hábito da pessoa. Então, 80% relacionados a aspectos emocionais, tendência ao estresse e maus hábitos das pessoas. E sobre esses aspectos emocionais que se destacam como principal causador do distúrbio do sono, o Dr. Flávio ele comentou o seguinte, abre aspas: apesar de todo o avanço tecnológico da medicina, da biologia molecular e da genética, a história de vida ainda é o instrumento mais poderoso quando se fala de emoções. Insônia é um sintoma secundário como a febre. Diante de um paciente febril, parte-se à procura das causas. Não adianta prescrever apenas um analgésico ou um antitérmico. É preciso saber o que está provocando o aumento da temperatura. O mesmo acontece com os distúrbios do sono. É preciso combater as causas e não só os sintomas. Quando nós lemos o Salmo de número 4, a gente descobre que Davi não tinha, pelo menos nesse momento em que ele escreve o Salmo, dificuldade para dormir. Ele disse no último versículo, no verso 8, que em paz ele se deita e logo adormece, porque o Senhor o faz viver em segurança. Nós lemos o Salmo de número 3, o de número 4, o de número 5, e a gente descobre que Davi vivia um momento dificílimo da vida dele. Davi tinha todos os motivos do mundo para sofrer de insônia.
Aliás, há momentos na vida de Davi em que ele tem dificuldade para dormir. Veja bem, ele não é um super-herói. Por exemplo, no Salmo 6, versículo 6, no Salmo 16, versículo 7, no 17, versículo 3, 22, versículo 2, no 30, versículo 5. Outros salmos a gente vê um Davi acordado, insone, sem sono. Mas nesse momento, apesar de toda a sua história de vida complicada, apesar de ser um momento de grande estresse para ele, os irmãos se lembram quando leem o Salmo de número 3, que foi escrito no mesmo contexto do de número 4, o de número 3 nos diz que Davi fugia do filho Absalão. Absalão queria tomar o trono do próprio pai. Absalão estava liderando um movimento contra o rei que era o seu pai. Nós vimos no Salmo de número 3 que a cada dia crescia o número de pessoas que perseguia Davi. Davi era acusado publicamente, por exemplo, através daquela figura que vimos, o Simei, que o apedrejou, que gritou contra ele, que o destruiu. Mas o Salmo de número 4 está nos mostrando que apesar de tudo isso, Davi dormia e dormia tranquilo. Por exemplo, a oração da manhã de Davi, o Salmo 3, verso 5, olha o que ele diz: eu me deitei e dormi e tornei a acordar, porque foi o Senhor que me susteve. Essa era a oração da manhã de Davi. No Salmo 4, verso 8, ele orou assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E aí a gente se pergunta, como pôde ser? Por que Davi dormia tão bem? Qual era o segredo desse homem? O Salmo de número 4, que é a sua oração noturna, nos dá algumas dicas. Mas antes disso, observe o que o Dr. Flávio, do Instituto, lá da USP, Instituto do Sono, ele diz que na literatura médica não existe consenso no que se refere ao tratamento da insônia, já que é um sintoma e não uma doença em si mesma. Então, quando alguém diz que sofre de insônia, alguém não está dizendo ou não poderá dizer que a insônia é a doença. A insônia, como a febre, é sempre um sintoma. E aí o Dr. Flávio, ele diz que dentre tantas dicas que os especialistas apontam para facilitar alguém a pegar no sono, 2 dicas são principais. Veja bem, reserve 20 ou 30 minutos, algumas horas antes de dormir, para você resolver os problemas que possam ser resolvidos. Ou seja, se você puder ir para a cama com algumas horas de antecedência, com coisas que podem ser resolvidas, faça isso, mas algumas horas antes. Pelo menos 4 antes, ele diz. Em segundo lugar, escrever num papel 4 horas antes de dormir. Veja que é um médico que está dizendo isso. Escrever num papel as preocupações e tensões que estejam perturbando o seu sono. Para que isso? Irmãos, quando a gente lê essa dica médica à luz do Salmo 4, a gente descobre a sabedoria divina nas palavras desse médico. Porque quando a gente lê o Salmo 4, a oração da noite de Davi, a gente fica com a clara impressão de que esses princípios eram seguidos por Davi. Por exemplo, Davi resolvia seus problemas diante de Deus, como nós veremos. Davi resolvia de forma meditativa, de forma bíblica, em oração. E mais importante, Davi escrevia as preocupações dele. Como que eu posso saber que ele escrevia as preocupações dele? Poxa, o resultado é o próprio Salmo. O Salmo de número 4 são as anotações de Davi. Davi era um homem que tinha o hábito de escrever suas orações. Eu conversando com pessoas, às vezes aconselhando e tentando ensinar as pessoas a levar seus problemas a Deus em oração, sabe o que eu tenho descoberto?
a maioria das pessoas acaba tendo alguma dificuldade de concentração ou algum tipo de déficit de atenção. Essas pessoas não conseguem orar de forma concentrada, sem se perder. Tais pessoas, muitas vezes, eu já atendi casos assim, pessoas não conseguem ler a Bíblia, porque ao longo da vida, não conseguiu se concentrar. Na infância, tinha problema de déficit de atenção na escola, isso não foi tratado adequadamente, elas cresceram e na vida jovem, adulta, leu muito pouco, até que um dia se convertem ou decidem levar a sério a vida de oração, a vida de leitura bíblica, e aí elas descobrem que ler para elas é um fardo, elas não se concentram. O que eu tenho tentado fazer, óbvio, eu não sou médico, em casos que eu percebo que essa é a situação, eu tento indicar a um neurologista, um psiquiatra, para tentar entrar com algum tipo de medicação adequada. Mas como não sou médico, e uma das coisas que eu aprendi lendo as Escrituras, lendo a história da igreja, vendo a minha própria história com Deus, é que escrever nos ajuda muito. Escrever a oração, escrever o medo que está sobre você, escrever aquela preocupação e dizer: Deus, eis aqui o que está me tirando o sono. Então Davi, no Salmo 4, ele nos ensina essas táticas, e ele faz de 3 maneiras. Ele diz assim, nessa que é a sua oração da noite, ele nos ensina, em primeiro lugar, a aquecer o coração, em segundo lugar, a aquietar a alma, e em terceiro lugar, animar o espírito. Então, aquecer o coração, aquietar a alma, animar o espírito. Agora veja que eu estou usando coração e alma e espírito como sinônimos, porque a minha leitura da Bíblia me faz chegar à conclusão de que alma, espírito, coração são a mesma parte imaterial do homem. Nós, seres humanos, ao meu ver, somos divididos em 2 partes: a parte material, que chamamos de corpo, e a imaterial, que às vezes a Bíblia chama de alma, às vezes ela chama de espírito, às vezes ela chama de coração. Então, Davi está dizendo o seguinte: antes de ir para a cama, ou quando eu vou para a cama, eu levo quem eu sou interiormente diante de Deus, para que Deus trate de mim. E olha como ele faz. Em primeiro lugar, ele aquece o coração. Como que ele aquece o coração? Ele fala com Deus da confiança e da necessidade dele. Irmãos, ao longo do dia, a nossa correria, as demandas que a gente tem, os horários para cumprir, as metas para bater, a tirania do tempo, ao longo do dia o nosso coração vai se esfriando para Deus. É ou não é verdade? Eu escuto pessoas às vezes dizerem assim: pastor, o senhor é porque trabalha com a Bíblia, com a igreja, mas eu estou lá no dia a dia, enfrentando a vida, para mim é tão difícil, eu sinto assim, meu coração vai se esfriando. Mal ela sabe que se um pastor não se cuidar, o dele se esfria até mais rápido do que o seu. Como eu tenho visto pastores com coração frio, porque vão deixando as demandas da vida e do ministério e das preocupações destruindo o coração dele. Então Davi sabe que ao longo do dia o coração dele vai se esfriando. A gente viu no Salmo 3 que de manhã ele aqueceu o coração em Deus, na oração da manhã de Davi. Se você não ouviu a mensagem sobre o Salmo 3, ela está lá no YouTube, depois você acessa o canal e pode ouvir. Mas de manhã Davi aqueceu o coração dele, mas aos poucos, durante o dia, Davi sentiu que o coração foi se esfriando, e o coração chega quase a parecer como uma pedra de gelo. Agora responda para mim o seguinte: quem é que consegue dormir com frio? Ninguém. Lá em casa é uma briga, eu adoro ar-condicionado, eu sou o pinguim, eu gosto do frio. A Cris não, dá 28 graus, ela põe blusa.
O goiano é doido. O goiano é o seguinte: começa a nublar, você põe sobretudo. Então, Davi, ele sabe que alguém com coração frio não dorme. O coração frio da gente nos impede de dormir. Aliás, gente, o que o medo faz com a gente? Você já notou que quando a gente está com medo, a gente é tentado a ter calafrios? O medo faz isso com a gente. E o coração frio nos impede de dormir. E à medida em que o dia foi caminhando, à medida em que o dia foi terminando, vai anoitecendo. Eu conheço várias pessoas que à medida em que anoitece, parece que o temor apodera do coração delas. Você conhece gente assim? Pode ser o seu caso. Já ouvi pessoas dizerem assim: pastor, vai anoitecendo, eu vou sentindo assim um abafamento no peito, um peso, coração frio. E Davi, para não deixar o coração se esfriar até virar gelo, Davi aquecia o coração. E ele aquecia o coração dele falando com Deus, da confiança dele em Deus e das necessidades dele. Ele diz no verso 1: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Senhor, faça justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Você consegue se identificar com Davi? A noite vai se aproximando, e como diz o hino que nós gostamos de cantar: eu não temo a noite, vou dormir em paz. Finda-se esse dia, e Davi vai sentindo o coração frio, mas para ele não petrificar, não se tornar pedra de gelo. E olha que estava prestes a acontecer, porque a expressão que ele usa, angústia, aqui no versículo 1, significa coração apertado, coração abafado, dilatado pelo congelamento. Geralmente quando uma garrafa d'água, ela congela, o que acontece? Ela se dilata. Então o coração frio, ele vai se dilatando dentro da gente, vai dando esse abafamento. E aí, antes de remoer diante de Deus aquilo que foi congelando lentamente o coração de Davi, Davi aquece o coração com a lembrança do caráter de Deus. Davi vira para ele mesmo em oração e diz: Deus, o Senhor faz justiça diante de todos esses que me perseguem. Inclusive são liderados pelo meu filho Absalão. Ele diz assim, ele ora dizendo: o Deus que faz justiça vai responder ao meu clamor. Irmãos, nossa tendência é de sempre, antes de qualquer coisa, destacar os nossos problemas. É natural para nós. Nós, por natureza, somos incrédulos, não cremos na ação, não cremos no poder de Deus. E a gente vai remoendo no coração isso. Aí sabe o que acontece? A gente nem consegue orar. Mas Davi, que já estava com o coração se esfriando ao longo do dia, sabendo que ele só consegue aquecer o coração dele se ele fala com Deus, olha o que ele faz, ele começa a lembrar a ele mesmo sobre quem é Deus. Davi estava precisando de alívio para a alma angustiada. Davi precisava de espaço para o coração apertado. Davi queria que Deus alargasse o peito dele para que ele pudesse respirar aliviado, para que ele pudesse dormir. E aí então o que ele faz? Ele aquece o coração, porque o coração aquecido vai degelando a alma. E aí ele vai falando com Deus, ele diz: responde-me quando eu clamo, ó Deus que me fazes justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então a primeira dica de Davi é: aqueça o seu coração, fale com Deus com confiança, fale a Deus de suas necessidades, tenta resolver isso com Deus. Eu tenho tido por hábito, antes de dormir, ler os evangelhos, trechos dos evangelhos. Eu estou no evangelho de Marcos nesses dias. Eu tenho um aparelho de leitura, o Kindle, então eu desligo a luz,
Lembra que eu falei que eu tenho dificuldade para dormir? E minha mulher já é da noite, ela adora dormir. E eu cedo, e acorda cedo. Então ela sempre briga: Leandro, apaga o abajur. E eu lendo, aí eu descobri o Kindle, mas mesmo assim a luz do Kindle está incomodando. Aí eu estou lendo lá no Evangelho de Marcos e orando, e aí de repente uma expressão, lá no capítulo 1, quando diz assim, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele estava no meio de feras. Você se lembra o que vem depois? Mas os anjos o serviam. Ele estava no meio de feras, mas os anjos o serviam. E aí eu comecei a lembrar do contexto em que a gente está vivendo, o Brasil dos nossos dias, as crises, a turbulência. Falei, meu Deus, a gente tem vivido no meio de feras. Mas olha só, foi o Senhor quem levou Jesus ao deserto, foi o Senhor quem colocou ele nessa situação. O Senhor quem colocou ele no meio de feras, mas principalmente o Senhor não abandonou, o Senhor o servia através dos anjos. O Senhor cuida de mim. Irmãos, isso aqueceu meu coração. Foi questão assim de em alguns instantes eu senti a pontada do sono. Tum! Lembra, o coração começa a degelar, o coração começa a se esquentar. Aí vai dando aquela sensação gostosa na cama, você dorme. Não vai ser sempre assim, mas terá que ser assim. Do contrário, a gente não aquece o coração. Então tenha por hábito aquecer seu coração à noite. Desliga um pouco a CBN. Tem gente que só dorme ouvindo CBN. Arruma um CD do Cid Moreira, lendo o Salmo, põe lá no fundo o Cid Moreira, dorme com o Cid Moreira, gente. Escute a Bíblia, escute as Escrituras. Deixa isso ir alimentando o seu coração, deixa isso ir aquecendo a sua alma. Desliga a televisão, vai começar uma novela nova agora. Meu Deus do céu, o velho Chico. O que eu quero saber desse Chico, gente? No que isso vai aquecer meu coração? Então vem Davi e diz: Senhor, o Senhor é justo, o Senhor faz justiça. O que ele está fazendo? Ele está orando, mas ele está aquecendo o coração dele com a lembrança de quem Deus é, do que Deus faz. Para o sono chegar, a gente tem que estar com o coração aquecido. Mas em segundo lugar, aquiete a sua alma. Fale de Deus aos seus temores. Fale de Deus às suas tentações. No versículo 2 a 6 aqui do Salmo 4, Davi trata de falar em oração com cada um dos temores e com cada uma das tentações dele. Era a maneira de Davi aquietar a alma dele. Olha o que ele fala em primeiro lugar. Ele fala de Deus às intimidações dos ímpios. Verso 2: Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Davi está dizendo aqui o seguinte, para a alma dele: o que motiva essas pessoas são mentiras, são ilusões, isso é passageiro. Minha honra tem sido ultrajada, manchada, homens poderosos têm me destruído, mas o que tem os motivado não são coisas de verdade, são ilusões, são mentiras. E é como se Davi estivesse dizendo a ele mesmo: minha alma, ilusões e mentiras não duram muito tempo. Irmãos, Davi não está aqui simplesmente escrevendo um poema. Davi está aqui escrevendo um poema que é a oração dele e ao mesmo tempo é a pregação dele, a intimidação dos ímpios à alma dele. Ele diz no verso 3: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. Gente, você acha que adiantaria Davi dizer isso para o ímpio que estava perseguindo ele? Quando você diz algo assim para alguém que está contra você, você atiça na pessoa, inflama na pessoa mais raiva contra você, é ou não é verdade?
O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: minha alma, Deus escolheu a piedade. Não vamos nos abater por isso. Por quê? Porque há momentos em que a gente está sofrendo, que a gente acha que nós seremos derrotados, destruídos. E Davi está dizendo à alma dele que o Senhor escolheu o piedoso. Aquelas pessoas que estão ultrajando a honra dele são pessoas que se apoiam em mentiras, em ilusões, e isso não perdura. Você percebe como é que a gente tem que aprender a mastigar a Bíblia para a gente conseguir extrair isso, e isso encorajar a alma da gente? E Davi diz: Senhor, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Irmãos, Davi estava sendo ofendido, difamado, a honra dele estava sendo pisoteada. E o que é pior, as pessoas se inflavam a partir de ilusões. Ou seja, Absalão achava que ele seria o rei justo. Você já ouviu esse discurso antes? Quando eu for rei, esse país será mais justo. Ilusão, mentira, mentindo sobre o pai, destruindo a reputação do pai, possuindo as concubinas do pai no terraço do palácio, acabando com a honra do pai. Mas Davi aquieta a alma dele com a certeza do chamado de Deus. Davi diz assim: o Senhor escolheu o piedoso. Ó minha alma, o Senhor nos escolheu. O Senhor não escolheu o mentiroso e o que vive de ilusões. O Senhor nos escolheu. Que isso, ó minha alma, nos aquiete. Certeza do chamado. Outra coisa, certeza de que Ele ouve as orações. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Davi está dizendo que a gente tem que falar de Deus aos nossos temores. A gente tem que falar de Deus às intimidações que vêm sobre nós. Outra coisa, ele fala de Deus as indagações do justo. Ele diz no verso 4: quando vocês ficarem irados, não pequem. Por que ele diz isso? Porque ele e os justos ao redor dele, que estavam sendo perseguidos, a tendência natural era sentir raiva de Absalão e dos que estavam com ele perseguindo o rei. Sentir raiva, querer vingança, ira. Então, quando vocês ficarem irados, não pequem. Como? Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Reflitam no quê? No que ele acabou de dizer: Deus é justo, Deus ouve oração, mentira e ilusão não vão perdurar. Eu tenho visto pessoas tentando ganhar argumentos no grito, no berro, na força. Irmãos, há muito tempo, graças a Deus, eu deixei disso. A pessoa vem argumentativa demais, a pessoa vem cheia de si demais. Eu prefiro perder o argumento e dar linha para ganhar a pessoa. Não adianta eu entrar na frequência, eu entrar naquela pilha. Davi está dizendo: justos, nós temos todos os motivos para nos irarmos. Nós temos todos os motivos para não aceitarmos essa situação. Mas nós não podemos pecar. A justiça é do Senhor, não é nossa. Oh, irmãos, isso é fé. Isso não é covardia. Isso não é omissão. Quando você lê, por exemplo, Romanos 12, de 9 a 21, você vai ver Paulo ensinando a gente a confiar a Deus a vingança e a justiça. Mas quando se confia a Deus a vingança e a justiça, não se confia a Deus na expectativa como a de Jonas: agora o Senhor vai destruir. Não, mas na expectativa de que haja arrependimento e conversão, sim. Então, Davi fala de Deus as indagações dos justos, dizendo: nós não temos o direito de ficar irado. Gente, olha como isso se aplica ao momento histórico em que a gente vive. E eu vou dizer algo aqui que talvez te ofenda. Eu tenho visto pessoas ficarem possessas de ódio do nosso governo e da nossa presidente, do nosso ex-presidente.
nós não temos direitos de ficar irados. Por mais que sejamos justos, e a gente sabe que no fundo a gente não é tão justo assim. A gente burla as leis, a gente dá propina para o guarda, a gente falsifica imposto de renda, Hoje mesmo fui pagar o almoço, a menina não tinha conseguido anotar tudo que eu tinha comido, e aí eu fui dizendo, e ela me deu o resultado, e assim que ela me entregou o resultado, chegou a outra que tinha me atendido e trouxe a conta. O que ela fez? Imediatamente pegou para ver se batia com o que eu tinha dito. Bateu até o centavo. Sabe o que ela me disse? Como é bom trabalhar com gente honesta. Irmãos, nós não temos direito de ficar irado com o que a gente está vendo. Cabe a nós, povo de Deus, clamar. Cabe a nós, povo de Deus, pedir justiça de Deus. Não cabe a nós ficar com sangue nos olhos. Não cabe a nós querer fazer justiça com as mãos. Então Davi está dizendo, quando vocês ficarem irados, não pequem. Indignem-se contra o que está sendo feito, mas leve isso a Deus em oração, reflita. Deus é justo. A ilusão e a mentira não prevalecerão. Será que esse salmo faz sentido para o nosso momento histórico, irmãos? No que é que nós temos visto governantes, tanto de direita, se é que existe, e de esquerda, se é que existe no Brasil, no que é que eles se apoiam? Em mentiras e ilusões, a gente sabe disso. Mas o Salmo vem e diz, antes de me irar, eu tenho que refletir em quem Deus é e no que Ele faz acontecer. Então fale de Deus a sua indignação, a indignação do justo. Mas ele também fala de Deus a inquietação da alma. Olha o verso 6. Muitos perguntam insistentemente, quem nos fará desfrutar o bem? Quem é que vai fazer o bem por nós? Quem é que vai nos pagar o bem? E aí Davi diz, faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Senhor, só o rosto do Senhor voltado a nós. Sabe que texto Davi está citando aqui? Você se lembra? Lembra da oração ou da bênção araônica? Você prestou atenção? Davi está aqui orando a bênção araônica. Lembra que eu falei semana passada, quarta passada, do valor de se orar a Bíblia? Davi está aqui de novo, diante de uma pergunta do coração dele. Quem é que vai me fazer o bem, enquanto meu próprio filho, e aqueles que eu amei e ajudei a ser alguém hoje, quem é que vai me fazer o bem diante desses que me fazem o mal? E aí Davi responde, Senhor, faz resplandecer o seu rosto, a luz do seu rosto sobre mim, só o seu rosto. Então, preparando-nos para dormir, a gente tem que aquecer o coração, a gente tem que aquietar a alma, e em último lugar, a gente tem que animar o espírito. Como? Falando a Deus de nossa alegria e paz. A gente aquece o coração falando com Deus. A gente aquieta a alma falando aos nossos problemas sobre Deus. E a gente anima o espírito falando a Deus das nossas alegrias e paz. E aí que tipo de alegria é essa? Que Davi começa a desfrutar em Deus e o corpo dele começa a relaxar até ele pegar no sono. Ele diz no verso 7, ele fala assim, é uma alegria sólida. Olha o que ele diz, encheste o meu coração de alegria. Ou seja, a alegria vem de Deus, uma alegria que é sólida, gente. Vem de Deus, é Deus quem enche o coração da gente de alegria. Não é o seu marido que te enche de alegria. Não é a sua esposa, não são seus filhos, não são seus pais. Não é o dinheiro que você tem ou busca ter, não são coisas que enchem o coração de alegria. Davi está dizendo que quem enche o coração de alegria é Deus. Davi era rei, Davi tinha chegado no topo dos seus dias, Davi tinha dinheiro, Davi tinha mulher, Davi tinha saúde, estava enfrentando um problema que seria resolvido, mas ele está dizendo, não foram essas coisas que me alegraram, minha alegria veio de Deus.
E ele ensinou isso para Salomão de alguma forma, porque mais tarde Salomão vai dizer no livro de Eclesiastes que quem nos dá alegria para desfrutar de tudo que Deus nos dá é Deus. Então uma alegria sólida não é uma alegria que vem de coisas, do vestido novo que você compra, do sapato novo que você compra, do dispositivo eletrônico novo que você adquire, do carro novo que você troca. Não, a alegria não vem disso. A alegria vem de Deus. As pessoas me perguntam assim: e aí, já se adaptou de volta a Goiânia? Gente, eu vou dizer de coração, para mim nem parece que eu mudei, porque minha alegria não é Campinas ou Goiânia, não é Central de Campinas ou CIB de Goiânia. Minha alegria é o meu Deus e o serviço que a Ele eu presto. Sinceramente, não me faz diferença. O que faz diferença é que parece que a cada dia que passa, Deus tem se mostrado mais fonte de alegria do que nunca. Então Davi está ensinando a gente a buscar um coração cheio da alegria que vem de Deus. É Deus quem enche o coração de alegria, não são as coisas. Aliás, as coisas têm a tendência de nos decepcionar. Você sonha em casar, casa, começa a enfrentar os problemas, aí você é tentado a pensar: escolhi o marido errado. Não é isso. É a realidade. Você sonha em ter filho, tem filho, começa os problemas, você diz: me arrependo de ter filho. Não é isso, é a realidade. Então a realidade, a cada dia que passa, nos dão choques, vai nos dando choques e choques. E se a gente coloca alegria nas coisas, na comida, na bebida, nos filhos, no ministério, no trabalho, a gente vai vivendo uma vida infeliz e vai tentando sugar do ministério cada vez mais alegria. Eu fico vendo pastor querendo fazer as igrejas deles encher o ego deles. Não é igreja, é Deus. Não é o seu trabalho, não é o seu status, não é o seu filho, não é o que você tem ou faz, é Deus. Ele é que enche a gente de alegria. Essa é a alegria sólida. Ele diz mais: essa alegria é interna, enche o meu coração. Às vezes você olha para uma pessoa que tem um temperamento não tão extrovertido, ela não é sorridente, é uma pessoa séria, é a personalidade dela. Mas você vai observando no convívio que, apesar de ser contida, ela é alegre. Que você pode notar, quem sorri demais, parece que quer se convencer de alguma coisa. E Davi está dizendo: meu coração, a minha alegria interna, ela é abundante, porque é a alegria maior. Olha o texto: alegria maior do que de outras coisas. É uma alegria que abunda, que derrama. E é uma alegria independente. Independente do que? Da fartura de trigo e de vinho. É uma alegria que independe do que você come, do que você veste, do que você tem, de onde você mora, do que você faz. É uma alegria que vem de Deus. Aí você pode dizer com Paulo: entristecido porque meu filho está longe do Evangelho, entristecido porque eu estou com alguém que eu amo doente, entristecido porque a situação é desfavorável, mas alegre porque eu tenho a esperança no Deus que pode trazer meu filho, alegre porque eu tenho a esperança no Deus que pode curar aquele que eu amo, alegre porque eu tenho a esperança do céu na minha alma. Só o cristão que bebeu dessa alegria sólida consegue dizer com sinceridade: entristecido, mas alegre. E aí, se alguém te disser isso, qual vai ser sua tentação? Não fala assim não, bate na madeira, né? Tem gente, não, mas essa é a realidade. Entristecido, eu lido com uma situação difícil, mas alegre pela esperança. Paulo está dizendo: essa alegria sólida, ela vem de Deus. Paulo não, Davi. Ela vem de Deus, ela é interna, ela é abundante, ela é maior do que as coisas que eu como, bebo, visto ou tenho. Ela é maior do que a alegria daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Outra coisa, ele fala da paz, dessa paz inerte.
essa paz que nos mantém estáveis. Olha o verso 8, como termina o salmo: em paz me deito. E aí você lê aqui e fala assim, está tão fácil para Davi, né? Aí ele diz assim: em paz me deito e logo adormeço. Aí você pensa que você deitou na cama e dormiu, mas não é disso. Davi está dizendo o seguinte: esse trabalhão todo que eu fiz ao longo do dia, ao longo da vida, me faz ser um homem que consegue deitar e dormir. Isso é fruto de esforço, não é só de Rivotril. E está aqui quem durante algum tempo teve que tomar Rivotril para dormir. Enfrentei problemas e crises sérias no meu 2º ano de pastorado em Campinas, onde eu tive pânico. Enfrentávamos uma dívida de 7,5 milhões. Eu tinha 32 anos, menino recém-nascido. Eu olhava para meus filhos e falava: não vou conseguir criá-los. Minhas vistas embaralhavam, faltava-me o ar. E durante um tempo eu precisei de remédio para dormir. E há momentos de mais estresse, onde o corpo, sabe quando você deita na cama, o corpo treme, o sono não vem. Há momentos em que às vezes eu preciso me recorrer a isso. Não é constante. Mas o que eu tenho aprendido lendo os Salmos, olhando para Davi, é que quem tem sua raiz em Deus, quem aprende a aquecer o coração, quem aprende a aquietar a alma, consegue ao longo da vida deitar e dormir. Então a pergunta é: você tem dificuldade para dormir? Você está angustiado, seu coração apertado, a mente agitada? Faça como Davi, resolva o seu problema diante de Deus. Tenha o hábito de meditar nas Escrituras, de orar as Escrituras, de ler as Escrituras, de ouvir as Escrituras. Se ler para você é difícil, escreva suas preocupações, escreva suas orações, faça um diário com Deus, crie esse hábito, para eu e você conseguirmos colher esse fruto maravilhoso. E o fruto é o verso 7 e 8, vamos terminar lendo aqui: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço. Agora presta atenção numa coisa. Você já notou que quem está alegre demais também tem dificuldade para dormir? Se você conversar com os médicos, eles vão dizer o seguinte: há determinadas pessoas que não podem ter nem tristeza demais, nem alegria demais. Quando eu era criança e era véspera de Natal, aquele, alegria de que o Papai Noel ia deixar o presente, era tanta alegria que eu não dormia. Ia viajar no dia seguinte, tanta alegria que não dormia. Esse tipo de alegria eu tendo a dizer que não é de Deus. Porque a alegria de Deus, Davi está dizendo, é a alegria que te faz deitar no travesseiro e dormir. A alegria de Deus não é euforia. A alegria de Deus não é êxtase. A alegria de Deus é paz. É em paz me deito e logo adormeço. Por quê? Porque as coisas vão bem, porque eu tenho... Não. Pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha, ainda que eu perca, ainda que eu sofra, a minha segurança é o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe e nos ensine a orar todas as noites, assim como Davi. Feche seus olhos, vamos orar.